Olá, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou a Maria Alice, sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. O vídeo de hoje eu quero inaugurar um novo quadro aqui do canal, que é para contar sobre uma pessoa marcante da filosofia, um filósofo, uma filósofa, alguém que contribuiu. Já tem algumas séries por aqui, Filosofia na Prática, o que é, falando sempre de um conceito, e agora quero inaugurar esse quadro. E eu escolhi então falar do Peter Singer para inaugurar esse quadro, não só porque é um autor que geralmente as pessoas começam a estudar quando querem saber a temática ética animal. É muito comum, né, ouvir quando alguém está estudando: ah, eu comecei a estudar ética animal, o que você então estuda? Ah, Singer. Peter Singer é sempre um filósofo que é falado. Mas também tem assim, uma certa má interpretação, né, na tradição aqui brasileira, vegana, ativista e até entre os pesquisadores e os alunos. E eu quero que as críticas sejam bem direcionadas a eles. Então, esse é um dos motivos que eu escolhi fazer essa apresentação hoje. Mas o principal motivo é porque na segunda-feira, estou publicando este vídeo na sexta-feira, dia 27 de novembro. Dia 30 vai ser o debate que eu, Daniela Rosendo e Janine Sattler participaremos no colóquio da pós-graduação em Filosofia da UFSC junto com o Singer. O Singer fará uma conferência sobre veganismo e meio ambiente e nós três, né, continuaremos então a fala depois da apresentação dele e faremos provocações a ele, enfim. Vai ser um momento muito especial. Nós três somos interlocutoras de Singer, todas nós trabalhamos já a partir das suas obras, e eu acho que é isso que é interessante. É isso que eu quero mostrar aqui também nesse quadro, sabe? Quais são as visões que as pessoas têm desse autor ou dessa autora que eu vou apresentar, o que é de interessante a gente pesquisar, falar, contextualizar sobre essa pessoa. Então, vou contar um pouquinho mais para vocês hoje sobre o Peter Singer. O Peter Singer é um autor utilitarista, de uma tradição ética universalista, porque acredita irracional, porque acredita que a ética ela deve ser pensada como o que deve ser feito, uma resposta que tem que ser igual para todo mundo que aplicar o mesmo princípio, tá? Então, o que é certo fazer não pode variar dependendo do interlocutor. Então, estabelece um princípio que é o princípio utilitarista e o princípio da igualdade, para que a gente consiga colocar então essa impessoalidade, essa. Não é impessoalidade a palavra. Imparcialidade? Gente, a palavra que eu mais uso nos contextos de filosofia, eu esqueci. Imparcialidade. Então, esse contexto de imparcialidade que é todo mundo vale um. A ética utilitarista ela é um cálculo. Então, a gente vai analisar as consequências e dizer, a partir das ações, né, e das previsões que nós fazemos dessas consequências, o que resulta uma melhor situação para o bem-estar social, ou seja, para a maioria das pessoas. Pode ser que eu não esteja inclusa, por exemplo. E aí, o grande, né, pulo assim do utilitarismo é dizer que as pessoas não têm um valor inviolável. As pessoas precisam ser na prática, na ética, as pessoas precisam ser em algum momento, e pessoas aqui é um cenário muito grande, inclui humanos e não humanos, precisam de alguma maneira ser calculadas pra gente ter noção em certas ocasiões de dilemas morais, se a gente tiver que escolher entre uns e outros, a gente precisa ter um meio para fazer isso. Então, o princípio da utilidade é isso, ele nos obriga a pensar, maximizar as consequências da nossa ação e dizer como que esse bem-estar, né, que é a consequência da ação, e a minimização da dor também vai ser distribuído entre as pessoas. Então eu preciso fazer um cálculo, eu preciso anotar, eu preciso prever quem são as pessoas que serão afetadas. E aí eu não vou privilegiar nenhuma nem outra, porque todo mundo vale um. Então o princípio de igual consideração, que pessoas com o mesmo interesse, né, são consideradas igualmente. Então a imparcialidade do utilitarismo tá nesse cuidado de fazer com que as pessoas sejam todas
calculadas ali no mesmo espaço. É uma teoria muito imparcial, é uma teoria que não dá conta de determinados contextos sociais, que não dá conta de perceber que algumas pessoas às vezes precisam ter um valor a mais, não para obter vantagem, mas por conta de um determinado contexto de cuidado, de um contexto social. Enfim, todas essas são críticas que são feitas ao Peter Singer, tá? Mas são críticas bem direcionadas. As críticas que geralmente não são bem direcionadas é porque as pessoas acreditam que nesse momento de fazer o cálculo é possível usar argumentações que vão sobrepor algumas pessoas às outras e, sobretudo, algumas espécies às outras. E é justamente o que o princípio de igual consideração não quer. Então, o PI, que é o princípio de igual consideração, considerar todo mundo que tem os mesmos interesses, faz, por exemplo, que todo mundo que tem um interesse à vida, que são todos os animais sencientes, estejam no mesmo patamar, estejam com a mesma consideração. Então, é por si só um conceito anti-especista. Então, ele precisa ser sempre pensado dessa maneira. O PU, que faz com que todo mundo, né, seja igualmente calculado, o princípio da utilidade, através de um cálculo de consequências, e que isso é visando um coletivo, que é visando o bem-estar geral, né? E o princípio o PI, que é o princípio, então, dessa aplicação de igual consideração, faz com que todos aqueles que têm o mesmo interesse sejam tratados igualmente. Então, caiu o livro. Ai, amassei meu livro. É uma teoria bastante forte, racionalista, que vem de uma tradição assim. O utilitarismo surgiu em meio à Revolução Francesa, em meio ao Iluminismo, cuidando com algumas questões, assim, com medo de a burguesia obter mais valor. Então é uma teoria que se preocupa nisso. E é uma teoria que quer responder dilemas morais, tá? Então, qual é o objetivo do Peter Singer? Bom, a gente tem que resolver dilemas como de experimentação animal, como do consumo de carnes para alimentação, utilizando uma fundamentação ética. E o princípio de igual consideração, ele é suficiente para que a gente entenda uma libertação animal. Então, ele defende um abolicionismo perante esse princípio de igual consideração. Então, se a gente vai considerar, por exemplo, o interesse de todos os animais de, né, manter-se vivos, a gente não pode, então, ter nenhum cálculo, por exemplo, em algum momento, que o interesse de alimentação dos humanos vale mais do que a vida desses animais, né? Não cabe. Então é muito interessante, é um livro que as pessoas gostam bastante, porque ele foi feito, assim, o Singer, ele tem esse cuidado de escrever para o grande público, ele é um eticista que quer fazer diferença, sabe? Ele escreve no jornal, ele tem um debate público. Então aqui tem muitos exemplos, ele vai, né, destrinchando o princípio de igual consideração em direção à ideia de libertação animal, mas colocando vários casos difíceis e dilemas, porque é a ideia, o objetivo do utilitarismo. O utilitarismo não quer que a ética seja vista como um tabu, não quer pensar a ética como uma ética religiosa, por exemplo, que acha que algumas coisas a gente não deve contar, algumas coisas a gente não deve calcular, né? A ideia de valores e invioláveis da tradição deontológica, no caso de algumas religiões também, é essa ideia de que tem certas coisas que a gente não discute em ética, porque elas são super rogatórias. O utilitarismo diria, não, a gente não tem tabu, tudo a gente precisa pensar, tudo a gente precisa argumentar, a gente precisa justificar. Então, temos uma responsabilidade individual em chegar a esse raciocínio, né? Em continuar pesquisando e entendendo como que nós consideramos as pessoas, e elas precisam ser consideradas de acordo com seus interesses igualmente. Certo? Esse é o resumo da teoria do Singer. É isso que está aqui no Libertação Animal. É isso que está em outro livro muito importante dele, que foi traduzido no Brasil também, chamado Ética Prática. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre ele para falar do benefício da dúvida. E quero terminar contando uma intriguinha, assim. Falei pra vocês que o Peter Singer às vezes não é bem interpretado no Brasil, tá? E eu já conversei com muitos colegas, professores, enfim, ativistas, pra chegar a essa conclusão que eu vou falar pra vocês agora. E a conclusão é a seguinte:
A partir do momento que o Gary Francione foi traduzido, o livro dele foi traduzido para o Brasil, e esse livro, por exemplo, é um livro que ganhou uma proporção muito interessante entre os ativistas. Introdução dos Direitos Animais, do Gary Francione. É um filósofo que trabalha nos Estados Unidos, ele é estadunidense e trabalha lá. O Peter Singer, por sua vez, ele é australiano, mas trabalha nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton. Então eles, né, se conhecem e tal, existe uma rixa entre eles, por quê? Francione é um jurista muito interessante e ele faz contribuições muito importantes para a filosofia do direito, tá? O livro dele eu recomendo, eu utilizei no meu livro, no capítulo 2, quando eu falo de direitos jurídicos, quando eu falo dessa noção de direitos de propriedade que precisa ser modificada, é através do Francione. Mas o Francione, enquanto filósofo, ele não entende muito bem a fundamentação ética e a diferença entre o utilitarismo e o deontologismo. Então, ele apresenta nesse livro críticas assim que não são bem fundamentadas ao Singer, né? Inclusive o Singer se recusa a debater com ele. O Singer, né, já falou publicamente várias vezes sobre essas confusões, enfim, de não levar o utilitarismo a sério. Inclusive essa é uma das coisas que eu quero pedir pro Singer falar na segunda-feira, porque na sala de aula eu tô sempre discutindo isso, em todos os eventos que eu vou, acaba sempre surgindo essas questões, porque as pessoas não entendem muito bem o termo utilitarismo, acham, como em português, no caso do contexto brasileiro, utilidade tem muito esse contexto assim de objeto, né, que é quase pejorativo. As pessoas acham que o utilitarismo é uma teoria que então vai facilitar, que a gente vai transformar a ética então em algo utilitário pra gente, sabe? E que por isso eu poderia fazer alguma barganha. Então, o Francione passa muito essa mensagem, né? Ele dá a entender assim que não é possível defender dentro do utilitarismo a libertação animal como o Singer tentou defender. Então, depois que o livro, né, em 2010, mais ou menos, o livro do Francione foi traduzido para o Brasil e houve, assim, um aceite muito grande, eu percebi que as pessoas ficaram, né, ainda mais, assim, confusas em relação ao Peter Singer. Então, acho que é interessante a gente entender, assim, que a crítica que se faz ao Singer e ao utilitarismo de maneira geral é pelo rigor do racionalismo, é pelo rigor da imparcialidade e não o contrário, né? Não porque defende, então, um especismo, não porque defende uma hierarquia entre as pessoas, enfim, essas são coisas que precisam ser pensadas quando a gente vai estudar o Peter Singer, um autor como esse. Tem uma live junto com o Fábio no canal da UVA, União Vegana de Ativismo. Vou deixar aqui pra vocês o link. Uma live longa da gente contando passo a passo do que o Singer trabalha aqui nesse livro. Esse livro tão importante que foi escrito em 1975 sobre libertação animal, sobre o consumo de animais na alimentação, sobre o uso de animais em experimentação. Então ele realmente foi revolucionário. É claro que de lá pra cá, né, temos muitos filósofos e autores interlocutores que avançaram a discussão. Mas é importante a gente entender, então, nesse contexto, como que o Peter Singer está situado. E eu convido vocês a participarem, então, e verem a filosofia acontecendo e as coisas que nós vamos conversar com Peter Singer lá no colóquio da pós-graduação em filosofia na UFSC na segunda-feira. Depois eu faço um outro vídeo contando como foi e deixo o link do canal do YouTube que ficou gravado, vai ficar gravado, certo? Então, obrigada por quem assistiu. Não esquece de compartilhar esse vídeo, clicar aqui embaixo no gostei, enviar para um amigo e se inscrever no canal. Um beijo!